Autora: Eleonora Borisova, psicóloga familiar, psicóloga infantil, autora e apresentadora dos grupos terapêuticos sobre relacionamentos. E meu filho da primeira série. O tema da morte é de grande interesse para as crianças, o que, por sua vez, pode causar muito medo e tensão para os pais. Devemos conversar com as crianças sobre a morte. Se falarmos sobre isso, como uma criança pode se interessar por esse assunto devido à sua idade. Ela cresce, aprende sobre o mundo, vê muitos eventos relacionados à morte e quer encontrar uma explicação para isso. Por volta dos 4 a 5 anos de idade, as crianças desenvolvem o medo da morte. Durante esse período, a criança tem medo de que seus avós, pais e ela própria morram. A criança pode não falar diretamente com você sobre seus medos, mas terá medo de dormir ou de ficar sozinha. Algumas crianças podem ser muito ativas em fazer perguntas sobre sua morte ou a morte de seus pais. É muito importante que os pais não deixem esse assunto para um momento conveniente ou quando a criança for mais velha. Afinal, se for difícil para você responder às perguntas incômodas do bebê, ele perceberá isso e, talvez, esse assunto emocionante seja considerado muito perigoso até mesmo para os pais. E, assim, a criança pode aumentar seus medos e a sensação de insegurança. Portanto, tente ouvir seu filho e responder às perguntas dele sobre a morte. Como devo falar sobre a morte com meu filho? É melhor falar sobre a morte quando seu filho tiver essas perguntas. Fale com uma voz calma, assim como você respondeu a muitas outras perguntas complicadas. Tente responder a uma pergunta específica. Não entre em uma explicação detalhada se a criança não tiver perguntado. Essa conversa pode ser mantida colocando o bebê no colo, abraçando-o. Que perguntas sobre a morte uma criança faz com mais frequência? Por que as pessoas morrem? Você pode responder: de velhice, de uma doença grave ou longa, às vezes as pessoas morrem de um acidente. Você vai morrer? A criança está preocupada em perder você. É melhor responder diretamente: sim, mas acrescente imediatamente: isso não acontecerá em breve. Eu terei uma vida longa. Se a criança perguntar: eu vou morrer? Aqui, também, é melhor responder diretamente: sim, mas é muito importante escrever a vida. Será muito em breve. Primeiro você irá para a escola, depois para o instituto, formará uma família e terá filhos e depois netos. O que você deve dizer a uma criança se alguém próximo a você tiver falecido? Antes de tudo, é importante não esconder da criança que houve um infortúnio na família. Se a criança tiver perguntas, responda-as honestamente. Detalhes assustadores podem ser omitidos. No serviço funerário na igreja, a criança pode ser levada com você, mas no funeral, não necessariamente. Cada família decide individualmente se quer ou não levar a criança ao cemitério. É importante conversar com a criança sobre a perda e responder às suas perguntas à medida que elas surgirem. Cada família tem sua própria cultura de luto, como a família fica de luto, como trata a perda. Se eles falam sobre o falecido, como as lembranças são mantidas. Se seu filho vir chorando, não há necessidade de esconder as lágrimas. Diga que você se lembra e está triste com a perda. As crianças seguem as dicas dos adultos em tudo e o luto não é exceção. Elas veem os adultos sofrerem, portanto, se você se fechar em seu luto, seu filho terá de lidar com os sentimentos de perda sozinho. É importante manter fotos, talvez emolduradas ou em álbuns de fotos. É importante falar sobre como era a pessoa que se foi. Assim, a criança percebe que a pessoa não desapareceu. Ela é lembrada e as lembranças são mantidas. Em geral, as crianças de 5 a 7 anos de idade nem sempre entendem o caráter definitivo da morte. E se, depois de algum tempo, seu filho fizer perguntas sobre a pessoa que partiu, diga a ele que a pessoa faleceu e não voltará. As crianças reagem de forma diferente à morte de um ente querido. Elas podem se fechar em si mesmas, podem demonstrar abertamente suas emoções, podem ficar irritadas ou deprimidas. Dê tempo ao seu filho, apenas esteja presente. Responda às perguntas que surgirem, não esconda seus sentimentos, permita que ele demonstre seus sentimentos e fale sobre a pessoa que se foi. Folheie álbuns. Se houver filmes caseiros, assista-os. Seu apoio, abertura e lembranças calorosas ajudarão a superar o luto juntos.